Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Mauro César Pereira, que jogo nós tivemos, Mauro? Realmente foi assim, disparado o melhor jogo das semifinais, porque os dois tempos foram muito movimentados, Mauro. Um jogo muito intenso, um jogo em que a Inter surpreendeu pela sua volúpia ofensiva, pela sua eficiência, né, quando chegou à frente, não só pelos 3 gols que marcou, mas teve mais um gol anulado, outras situações de perigo, jogando fora de casa contra o Barcelona, visto por muitos como o melhor time do momento, de fato, vinha sendo o time mais forte do futebol europeu nesses últimos tempos, e a Inter conseguiu fazer realmente um jogo de muita competitividade, embora tenha ficado muito pouco com a bola, tenha sofrido muita pressão em alguns momentos, justamente pela dificuldade de reter a bola, de manter o Barcelona um pouco mais afastado, longe da sua área. Até que no segundo tempo conseguiu fazer isso com um pouco mais de eficiência, continuou sendo um time perigoso. O Barcelona martelou muito no primeiro tempo, uma pressão avassaladora para recuperar a bola no campo de ataque, reiniciar os ataques e conseguiu chegar aos 2-2 e teve muita felicidade, né, no chute do Rafinha, que tinha endereço certo. O goleiro Sommer toca com a ponta da luva, ela vai no travessão, bate no próprio goleiro e vai para dentro do gol, porque foi no momento em que a Inter assumiu de novo o controle do placar, fazendo 3-2, e já no segundo tempo, ou seja, no momento do jogo em que era mais factível você se defender, se fechar para segurar o resultado. Mas rapidamente veio a resposta e o gol de empate, 3-3, poderia ter sido 4, o gol anulado, do Mkhitaryan anulado pela ponta da chuteira, visto no impedimento semiautomático, realmente impressionante, é correta a anulação do gol, mas sempre desperta aquela discussão sobre os critérios da regra do impedimento, né? Porque não há nenhuma vantagem que o jogador tire ali. Ele tira vantagem quando o corpo está muito à frente, ele consegue chegar na bola porque está à frente. Mas ali não, é a ponta da chuteira, é um detalhe mínimo, muito pequeno. E poderia ter sido até a vitória da Inter. Eu acho que o empate acaba sendo justo, porque a Inter teve, de fato, uma proposta bem peculiar para esse jogo, mas foi um time que agrediu, atacou, teve muito poder de reação. E se o Thuram, no segundo tempo, ainda tivesse forças, ele talvez até levasse a Inter a mais um gol, porque teve 2 oportunidades para apostar a corrida, saiu nem vantagem contra a defesa do Barcelona, mas aí faltou fôlego, faltou força, faltou gás, e isso acabou fazendo com que o time não fosse tão à frente. 3-3 de bom tamanho. Terça que vem, certamente mais um jogo sensacional em Milão, e a Inter vai muito motivada, né? Porque renasceu, depois de perder a liderança do campeonato italiano, ser goleada pelo rival Milan, eliminado da Copa Itália, mostrou força, poder de reação e pode sim, em casa, eliminar o poderoso Barça do genial Lamine Yamal. Que jogador absurdo, hein? E eu queria até que você repetisse aquela informação que você trouxe, Mauro, do gol que ele fez logo no primeiro tempo, e também aquelas informações da idade dele, aqueles dados que são importantíssimos. Ele chegou ao 100º jogo dele pelo Barcelona, ele tem 17 anos e 291 dias. O Pelé, quando chegou a 100 jogos pelo Santos, tinha 18 anos e 319 dias, mais de um ano mais velho. E o Messi, quando chegou também pelo Barcelona a 100 jogos, já tinha 20 anos e 248 dias. Ele já é campeão europeu, né, pela Espanha, pode ser campeão espanhol, pode ser campeão europeu agora pelo seu clube, e ele ainda vai fazer 18 anos. Ele é da idade do Estevão, né? E joga até na mesma face do campo pela direita, mas é um jogador absurdo, porque o momento da jogada em que ele descontou para 2-1 e logo depois mandou a bola no travessão, foi um momento de maior problema e maior pane para o Barcelona, porque de forma surpreendente a Inter chegou ao segundo gol. E parecia ali que eu poderia, a partir se encaminhar para um Barça desesperado, tentando o gol de qualquer maneira, e a equipe italiana numa situação confortável. Ele pegou a bola fora da área e falou, vou resolver. E resolveu. Ele rasgou a defesa adversária, entrou pelo meio da defesa, fez um bonito gol, depois fez uma jogada espetacular, de novo abrindo, como se fosse um abridor de lata, né? Vai abrindo o caminho e aí mandou no travessão. É um jogador absurdo. Ele tem só 17 anos, gente. É um jogador realmente absurdo, é um jogador genial, que tem tudo para ser um dos grandes nomes aí do futebol, se seguir nessa balada aí, entrar nesse rol dos craques aí que citamos, como o próprio Messi, que vestiu a camisa. E o Messi também, quando surgiu no Barcelona, jogava onde? Ali pelo lado direito. Era ali que ele infernizava os adversários. O Yamal tem condição de ir muito longe, realmente, essa atuação de hoje, pela personalidade e pelo cenário da partida, eu acho que chama muita atenção. Agora, você achou surpreendente a Inter ter enfrentado o Barcelona tão bem hoje, jogando fora de casa, conseguiu um gol super rápido, conseguiu 2-0 antes da metade do primeiro tempo, aí claro, depois sofreu o empate, mas ainda assim conseguiu o terceiro gol e poderia ter
continuado na frente se aquele gol impedido não fosse tão milimétrico, não fosse tão detalhista, né, Mauro? Não, sem dúvida. A Inter, ela surpreendeu pela forma como se comportou, especialmente por ter conseguido ser tão perigosa, né? Ela ameaçou o Barcelona o tempo todo, né? Acho que esse é um ponto importante desse confronto da Inter diante do Barcelona. Foi um time que ficou mais tempo se defendendo, que é natural, teve algumas deficiências, acho que a dificuldade para ficar com a bola, para reter um pouco a bola, tirar um pouquinho o Barcelona das imediações ou do interior da sua área, isso foi um problema, mas o time sempre muito perigoso. E no segundo tempo o Barcelona se desorganizou um pouco defensivamente, ficou um pouco mais exposto e a Inter soube aproveitar, levando perigo algumas vezes. E poderia ter vencido o jogo, o impedimento foi milimétrico, teve mais algumas oportunidades, o Barça também teve suas chances, mas analisando que a Inter jogava fora de casa contra um time tão poderoso e tão forte, que conta com um jogador como o Lamine Yamal, elogiável a participação do time italiano, ainda mais pelo retrospecto recente, né? Derrotas que tiraram o time da liderança do campeonato italiano, derrota por 3-0 para o Milan, que eliminou a equipe da Copa Itália, um confronto derby de Milão, né? O duelo com o seu maior rival, e foi nessa baixa que a Inter chegou a Barcelona e jogou com muita competitividade e personalidade. Foi um jogaço, um grande jogo. Claro, um jogo de 6 gols sempre tem problemas defensivos que você pode detectar aqui teve o gol, falha aqui, mas os gols foram muito bonitos, muito bem tramados, especialmente os 3 primeiros. Realmente um jogaço. E a expectativa para o confronto de terça-feira certamente vai ser absurda, né? Porque todo mundo vai esperar um jogo parecido. Será? Eu não duvido nada. Mauro, então vamos ver, semana que vem estaremos de volta com a Champions aqui na Jovem Pan. A semana da Inter foi uma semana muito complicada, né? A Inter nos últimos 8, 9 dias perdeu um jogo para o Bolonha, que fez com que a diferença para o Napoli diminuísse, acabasse, né, no campeonato italiano. Eles ficaram empatados em 70 pontos. Aí no meio da semana passada a Inter perdeu para o Milan e foi eliminada da Copa Itália depois de ter empatado no primeiro jogo, tomou 3-0 do Milan e lá no início do ano já tinha perdido a Supercopa também para o seu grande rival. E no domingo passado a Inter, jogando muito mal, perdeu para a Roma em casa e perdeu a liderança para o Napoli. Então foi uma semana assim horrorosa para a equipe treinada pelo Simone Inzaghi, que faz um trabalho espetacular. A Inter é um time há bastante tempo muito forte, com alguma sobra o melhor time do futebol italiano. Pode não vencer o título nessa temporada, o título nacional, o que até deve acontecer, a tendência é que o Napoli ganhe, mas do ponto de vista de consistência, de força coletiva, é o melhor time do futebol italiano, mas atravessava uma sequência muito negativa e com vários problemas, né? O time tem alguns problemas do ponto de vista defensivo, principalmente. Hoje isso de novo ficou muito claro. A Inter tomou 3 gols e tem sofrido muitos gols em sequência. Tem baixas no seu sistema defensivo. Hoje, mais uma vez, por exemplo, o Bissek teve que ser titular porque o Pavard não estava à disposição. Então é um time que tem tido nas últimas semanas percalços, derrotas, resultados inesperados. Então esse panorama nos colocava diante de uma análise prévia de um Barcelona ainda mais favorito. Acho que o Barcelona já era favorito, né, na cotação geral aí de todos antes do jogo começar, e a semana que traz uma Inter muito abatida diante de um Barcelona que vem de um título contra o Real Madrid, colocava o time catalão num panorama de superioridade. E a Inter fez um jogaço, conseguiu abrir o placar muito cedo com um golaço do Marcos Thuram, a primeira participação das 3 do Dumfries no jogo em gols, né? O Dumfries dá assistência do primeiro gol e faz os outros 2, né? A Inter esteve 3 vezes à frente do marcador, fez 1-0, fez 2-0, quando tomou o 2-2 foi buscar o 3-2 e acabou sofrendo o empate no lance seguinte. Então foi uma demonstração de força muito grande do time treinado pelo Inzaghi, um time que é muito forte, um time que é muito competitivo, que fez final de Champions League há 2 anos contra o Manchester City e foi um rival muito duro naquela ocasião, e hoje no Camp Nou, em Montjuic, demonstrou toda essa força, toda essa competitividade. Eu acho que do lado do Barcelona a gente tem que destacar, é claro, a reação. Primeiro, depois do 0-1 do gol do Marcos Thuram, o Barcelona vem para cima, cria oportunidades, tem um volume muito grande, tudo passando muito pelos pés do genial Lamine Yamal, de quem a gente vai ter tempo aqui para falar com um pouco mais de detalhes. Depois toma o 2-0 e mesmo assim vai buscar ainda na etapa inicial a reação. O time do Flick se notabiliza muito por um volume ofensivo muito grande, né? É um time que pressiona muito o adversário durante o tempo inteiro, tem muita posse no campo de ataque, gera muitas oportunidades de gol, até por isso tem o melhor ataque da Europa, e a reação
passa muito pelos pés, primeiro do Lamine Yamal no primeiro tempo e depois também do Rafinha com um belíssimo chute da entrada da área no segundo. Um jogaço, 3-3, tudo muito aberto para esse confronto de volta, 50-50 para mim, sem favorito depois desse empate em Barcelona. Um jogaço espetacular, 3-3, pela Inter de Milão marcaram Thuram e Dumfries 2 vezes, e pelo Barcelona, Lamine Yamal, Ferran Torres e o Yann Sommer contra, claro, na grande finalização do Rafinha após cobrança de escanteio. Giovanni Chacon, muito boa noite para você. Uma partida espetacular, a Inter corajosa, foi para cima do Barcelona, o time espanhol reagiu, tem a genialidade no seu ataque nos pés de Lamine Yamal, conseguiu esse empate 3-3, uma partida espetacular, digna de Liga dos Campeões da Europa. Boa noite para você, Giovanni Chacon. Boa noite, Boni, Nápoles, Raí, pessoal que nos acompanha. Acho que o mais legal dessa partida é a postura que as duas equipes adotaram antes da bola rolar, né? Quando a gente faz a previsão sobre o que pode ser essa partida, a gente vê duas equipes demonstrando um bom futebol, um futebol propositivo, indo para cima, tentando buscar sempre o resultado. A Inter de Milão num bom desempenho nacionalmente falando, né, no campeonato nacional. Perdeu a liderança. Até foi um dos destaques durante a transmissão, o poder de resiliência depois de perder a liderança. O Mauro César falou isso durante a transmissão. Perdeu a liderança para Napoli, aí depois acaba sendo derrotado para o maior rival, o Milan, na Copa da Itália, e consegue fazer esse jogo, né? Então, assim, não é e eventualmente que perca o campeonato italiano, a Inter. Pode perder, só um vai ganhar dos 20. Mas continua apresentando um bom futebol. E não se intimidou por jogar fora de casa. Não ficou numa postura apenas reativa, que também é uma estratégia que pode ser utilizada. Não ficou esperando o Barcelona tomar alguma iniciativa, algum primeiro passo. Não, a Inter foi, né, se colocou à disposição de acertar e errar. Acertou e errou em 3 vezes para cada lado, né? Então um resultado muito bacana acima de tudo, pelo fato da gente conseguir ver duas equipes que estão propondo o jogo, que estão tentando algo diferente, que estão tentando jogar bola, jogar futebol. Isso é muito bacana, isso foi muito legal de se acompanhar. É isso que a gente espera numa Liga dos Campeões, num jogo nessa magnitude, nesse nível. É isso que a gente espera de Barcelona e Inter de Milão, e que semana que vem seja ainda melhor.